e ao povo de Israel, através do profeta Jeremias. Assim, assentado como você está, farei a leitura do texto das Escrituras Sagradas, profeta Jeremias, capítulo de número 18, e aqui temos, na palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. E a resposta do povo de Israel, diante desta palavra, essa pesada e dura palavra do Senhor foi: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Até aqui, irmãos, a Bíblia está aberta diante dos nossos olhos, é mesmo o Senhor quem fala aos nossos corações, e eu te convido a que oremos. Se compreende a palavra através da iluminação, da aclaração dada pelo Espírito Santo, que seja de fato o Senhor falando ao nosso coração, outra vez, essa noite, com a graça do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, te agradecemos, Senhor, por esse culto, te agradecemos porque estamos escutando a Tua voz, estamos escutando a Tua palavra, e agora, Senhor, no momento principal, no momento mais importante desse culto a Ti, quando abrimos a Tua palavra, sabemos que vamos compreendê-la através do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha ao nosso encontro, de tal maneira que sejamos iluminados pela presença do Teu Santo Espírito, que compreendamos os mistérios das Escrituras Sagradas, que possamos entender aquilo que está descrito no texto revelado ao nosso coração e à Tua igreja, e que o Senhor também, de tal maneira, possa atuar em nosso meio através do Teu Santo Espírito, e que não seja eu, Senhor, senão de fato o Teu Espírito usando o Teu servo esta noite, de tal maneira que possamos sair daqui todos edificados pela Tua palavra, quebrantados pela Tua palavra e cheios da presença do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, oramos e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vi recentemente uma entrevista de uma pessoa, um homem que não se identifica com o seu sexo biológico, que julga ser uma mulher, e ele, numa entrevista, ele dizia que ele não cria no Deus da Bíblia, que ele repudiava, que ele não acreditava neste Deus revelado através das Escrituras Sagradas, e que ele havia concebido um Deus em acordo com o seu pensamento, em acordo com a sua cabeça.
e que ele estava ali insatisfeito com este Deus que ele havia criado. E se porventura, por conta da sua patologia, do que ele vivia, ou do que ele pensa ser, ele vá para o inferno por conta desse Deus, ele disse que ele iria de qualquer maneira, sem nenhum problema. Ele estava tranquilo, e ali ele iria, mas que ele estava em paz, porque ele estava servindo ao Deus que ele havia moldado em acordo com a sua cabeça, sem crer, todavia, no Deus revelado pelas Escrituras Sagradas. É claro que, pensando nesta pessoa, a nossa tarefa é nunca, jamais rechaçá-lo, ou deixar de externar amor por esta pessoa, mas, obviamente, não concordando com a sua postura ou com o seu pensamento. Entretanto, ainda assim, ele me pareceu muito sincero ao dizer que não creio no Deus da Bíblia e moldei um Deus de acordo com a minha própria cabeça, de acordo com os próprios desejos do meu coração. Pior é aquele que se diz cristão e tenta adequar a palavra ou o Deus revelado ao seu pecado, às concupiscências da sua carne ou à sua própria vida. Quando se inverte o processo, e já não somos mais como um vaso nas mãos do oleiro, em que o Senhor nos está preparando, moldando a nossa vida, mas agora queremos nos sentar no lugar do oleiro e moldar ali um Deus em acordo com os desejos, as vontades e as necessidades do nosso coração. Aqui o texto é um alerta, para que compreendamos que ainda que vejamos fora, nos tempos de hoje, no presente século, um mundo que tenta moldar Deus em acordo com a sua própria vontade, ou pessoas que tentam fazer um Deus em acordo com o seu desejo. A palavra aqui é muito clara, essa palavra ao povo de Israel. É o Senhor quem nos molda, é o Senhor quem faz de nós como Ele quer, como Ele deseja, em acordo com a sua soberana vontade. E aqui temos, nesse texto de alerta ao povo de Israel, 3 figuras de destaque. O primeiro, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, nesse texto, nos mostra que ele viveu em uma época muito complicada da história de Israel. Eram tempos em que o povo de Israel já não andava mais em acordo com a doutrina simples das Escrituras Sagradas, a sólida, firme doutrina de andar em santidade, reconhecendo que temos um Deus santo, e somos chamados a vivermos em santidade, na presença desse Deus, em acordo com a revelação desse Deus ao nosso coração. Eram tempos em que já andavam de acordo com os desejos do seu coração. Tempos em que haviam profetas que justificavam práticas que eram contrárias aos mandamentos do Senhor. Se davam pão na boca do profeta, ele iria profetizar de acordo com o que a pessoa gostasse, ou queria, ou desejasse escutar. Escutei isso de uma pessoa certa vez que me dizia: eu deixei esta igreja e fui para outra igreja, porque ali eles pregam o que eu quero ouvir. Pregação não é uma questão do que você quer ouvir ou não, é uma questão do que você necessita ou não ouvir. A palavra não é para adoçar os teus ouvidos. A palavra de Deus jamais será para satisfazer os desejos do teu coração tão somente, senão muitas vezes para gerar confronto conosco mesmo, com a nossa natureza caída, com as práticas pecaminosas, para as quais muitas vezes está inclinado o nosso coração. E aí vemos a palavra revelada por Deus, a palavra de Deus ao nosso coração, e o Senhor então nos confronta para que nós possamos ser moldados por Ele, o oleiro. E ali está o profeta Jeremias, como aquele que em um mundo tão complicado, em que as pessoas já não queriam mais ouvir a palavra do Senhor,
em que as pessoas já não buscavam mais aquilo que necessitavam ouvir, senão aquilo que desejavam ouvir, e tão somente isso. Isso foi uma marca na história do povo de Israel. Sempre que o povo de Israel se desviava dos mandamentos do Senhor, e sempre havia um ou outro profeta que se levantava para adoçar o coração daqueles que viviam apartados, fora, longe dos mandamentos de Deus. Sim, todavia, o Senhor sempre levantava 1, 2, remanescentes dos profetas, homens e mulheres que se levantavam para proclamar a palavra verdadeira e revelada por Deus, os mandamentos do Senhor, tal qual o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu nesta época em que o povo estava satisfeito com o seu pecado, justamente por conta do pecado do povo, em que eles não escutavam mais os profetas, e mandaram à prisão alguns desses profetas, incluindo Jeremias, mataram a outros profetas. Justamente por isso, o Senhor permitiu que viesse o exílio, e por quase 70 anos o povo permaneceu no exílio, primeiro na Babilônia, o povo que veio estrangeiro, invadiu Jerusalém, destruiu os muros da cidade de Jerusalém, destruiu o templo, o primeiro construído por Salomão, e levaram muitos cativos até a Babilônia, depois Pérsia, e aí você já tem a história de outros homens e mulheres heróis da fé, como Daniel, como Esther, que viveram nesta época, e o povo que apenas regressou do exílio 70 anos depois, com Neemias, Esdras, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo. Todavia, em tempos anteriores a esse, quando o povo ainda não havia sido levado para o exílio, mas o Senhor já alertava aquelas pessoas, povo de Deus, povo de Israel, que era para ser uma nação santa, e já não andava mais nos caminhos do nosso Senhor. O Senhor já trazia uma palavra profética de alerta àquelas pessoas. O povo endureceu o coração, não escutou o Senhor, permaneceram, cada um, vivendo em acordo com a dureza do seu coração. Nisso temos o profeta, como um homem firme, íntegro, que manteve-se de pé, e ainda que muitos diziam que mentiras eram verdade, o profeta permanecia dizendo claramente que uma mentira é uma mentira, e que a verdade sempre vai prevalecer, quando é esta verdade revelada por Deus ao nosso coração. Não são tempos diferentes dos tempos de hoje. Quando você começa a perceber de maneira clara que mentiras são ditas como se fossem verdade, ditas outra vez, até que nós começamos a escutar ditos pastores que começam a falar que temos que reinterpretar a Bíblia. Escutar isso da Xuxa é até natural, né? Já vai dizer que você tem que reescrever a Bíblia, é até natural escutar isso da Xuxa, mas escutar isso de um pastor, que outrora foi renomado no nosso meio, que a Bíblia está ultrapassada e você deve começar a repensar em reescrever o texto, reinterpretar o texto em acordo com os dias de hoje, para ser agradável aos ouvidos do presente século. Isso é de fato assustador. O desvio é grande, de fato, a ponto de que penso que no futuro, o que vai sobrar é um remanescente fiel, como diz a palavra, um povo que não se dobra e que permanece fiel às Escrituras Sagradas. Uma das missionárias da nossa igreja e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem missionários em mais de 40 países, são quase 300 missionários hoje, como eu, como o reverendo Marcos, e nós temos então um número grande desses missionários nos 5 continentes. Entre eles havia uma missionária da nossa igreja com um trabalho muito lindo, com refugiados muçulmanos na Inglaterra. Você imagina quão difícil é o trabalho de uma mulher num ambiente como esse. Mas era um trabalho de amor a Cristo, em que ela acolhia esses refugiados muçulmanos, pregando o Evangelho de Cristo a estas pessoas. Num dado momento, ela começou a sofrer uma forte perseguição. E a perseguição não foi por parte da comunidade muçulmana.
A perseguição começou a surgir na igreja cristã, na Inglaterra, a ponto de que o seu pastor ali na Inglaterra procurou a missionária e disse: olha bem, veja bem, você não pode mais pregar que Jesus é o único caminho. Você está oprimindo essas minorias, dizendo isso. Já imaginou teu pastor chegando no púlpito e afirmando isso? Jesus não é o único caminho mais, que existem muitos outros caminhos lindos em meio a esse mundo. Repetindo um pensamento que é secular, do mundo de fora, do mundo do presente século, em que se diz que o mundo é como a cantora canta, que é tudo como um grande corredor lindo com muitas portas e todas estão certas. A Bíblia diz que só tem uma porta, Cristo, só Ele leva ao aprisco. A Bíblia diz que só existe um caminho. João 14, versículo de número 6, o que diz ali? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não é um mais, outro, o caminho, a verdade. Em um mundo de meias verdades ou sem verdades absolutas, ali está o Senhor afirmando que Ele é, além do caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E ali estão homens e mulheres profetas, desde os tempos de Jeremias, que não se calam. Em um mundo onde já não existem mais verdades absolutas, tal qual vivia Jeremias, em que cada um faz o que quer, e ainda existem profetas ou tipos de profetas para justificar esse tipo de conduta, o profeta Jeremias se colocava firme e de pé, para escutar a palavra do Senhor, para pregar o evangelho, a palavra do nosso Deus, a justa, firme palavra do Senhor, sem tirar nem para um lado, nem para o outro. Até que o Senhor aparece a Jeremias, e você vê na sua Bíblia, versículo 1, e o Senhor veio com uma palavra dizendo, versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias não titubeou, Jeremias não foi para um lado ou para o outro, cumpriu como um profeta sério, como um profeta de Deus. Lá foi Jeremias até o oleiro, e ali para escutar a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, o que o Senhor teria para dizer a ele e ao povo de Israel. E ali vemos a segunda figura do texto, além do profeta Jeremias, o oleiro, aquele que vai trabalhar o barro. É de fato uma das atividades mais antigas da história da humanidade. Nesse tempo nós temos atividades antigas que são feitas e praticadas da mesma maneira até hoje. Passou-se a Revolução Industrial, entramos na era da tecnologia e se faz o vaso de barro da mesma maneira que nos tempos bíblicos. Está ali a pessoa sentada, há uma rocha de pedra ali, uma roda com pedra, uma rocha em que ele vai girar, moldar aquilo, preparar o barro, de tal maneira que se prepara a peça, se mete no forno, se tira depois, e se vai construindo nesse processo artesanal uma linda cerâmica, um lindo vaso feito do barro. O barro parece ser uma coisa insignificante, mas se pode construir algo tão belo, tão lindo, como essa peça bem feita de cerâmica, como é feito na história da humanidade desde muito tempo, ainda em tempos anteriores a esse tempo do profeta Jeremias. E ali estava o oleiro. E o Senhor começa a mostrar ao profeta Jeremias uma palavra, uma ilustração clara do que Ele, o nosso Deus, faz conosco também. O oleiro ali era como o nosso Deus, soberano para moldar o barro, moldar a peça do barro em acordo com a sua vontade. Assim está a nossa vida nas mãos do oleiro.
daqueles que não inverteram o processo e querem sentar-se na cadeira do oleiro para moldar um Deus de acordo com a sua vontade, e sabendo que é este Deus que deve sentar ali, e que nós somos como este vaso moldado nas mãos desse Deus soberano, compreendemos bem que ali está um Senhor que faz tudo na perfeição. Eu se sentar ali na cadeira do oleiro, vai sair uma coisa estranha, irmão, não vai sair um vaso. Eu posso tentar ali aprender, curioso, ficar um tempão ali, mas não vai sair legal, bem feito. Talvez eu não seja tão metódico para fazer tão bem feito, e nem tenha, obviamente, talento para isso. Nas mãos do nosso Deus é diferente. A nossa vida nas mãos do nosso Deus é segura, porque está nas mãos de um Deus que trabalha com excelência, com perfeição. O Senhor olha aquela peça de barro que somos nós, e o Senhor começa a moldar a nossa vida, e é um ato feito, de fato, com muito amor, com esmero, com amor, com perfeição, com excelência, e ali está o Senhor moldando a nossa vida. Como é bom quando você se submete nas mãos desse oleiro, sabendo que a nossa vida não está nas mãos de outros, senão do próprio Deus, que desde o tempo em que você nasceu, começou a moldar a tua vida. Quantas experiências pelas quais você passou, e ali estava o Senhor moldando a tua vida. Projeto de Deus para você, para o teu coração, para a tua vida. O projeto do Senhor de vida para você, e ali está o Senhor moldando a tua vida. A única coisa que fazemos é nos submetemos às mãos desse oleiro, que trabalha a peça com tanto amor, que trabalha a peça com tanto afinco, com tanto esmero. Infelizmente, eram tempos em que o povo de Israel já não se submetia mais nas mãos do oleiro, e representado na figura do vaso, que não estava mais perfeito. E o oleiro, então, que rompeu o vaso e desejava fazer de novo da mesma massa, do mesmo barro, um vaso novo. E assim o profeta escutou a palavra e transmitiu para o povo de Israel. Eles estavam, por conta do pecado, como esse vaso quebrado, mas que se eles se arrependessem dos seus pecados, permanecessem fiéis aos mandamentos de Deus, sem se desviarem nem para um lado, nem para o outro, ali o Senhor iria moldá-los de tal maneira e fazê-los outra vez, tal qual é a tarefa do nosso Deus. Era para se submeter nas mãos desse oleiro. Quantas vezes, também, por um ou outro motivo da nossa vida, quando sucumbimos ao pecado, quando sucumbimos às tentações, já começamos a negociar princípios bíblicos que são inegociáveis, e começamos a querer viver uma vida social com o nosso pecado, em tempos de hoje em que nem se pode mais falar sobre pecado, parece que dói os ouvidos, o interesse da mensagem, a hermenêutica parece ser outra hoje, algo como uma autoajuda, como uma palavra de estímulo que não tem nada a ver com o estímulo bíblico, e esse estímulo bíblico parte de uma vida de arrependimento. Esse é o Evangelho, essa é a relação com Deus. Quando não negociamos princípios básicos das Escrituras Sagradas, e nos submetemos na mão do oleiro, que vai moldar a nossa vida, conforme a sua vontade. E assim vamos. Quantas vezes tentamos nos desviar como o povo de Israel, negociamos princípios como estava o povo, sabendo que devemos viver uma vida, como disse eu a você, que não seja uma vida em que estejamos vivendo socialmente com o nosso pecado. O pecado tem que ser algo que constrange o nosso coração. Você não pode pensar que pode viver um relacionamento extraconjugal como se isso fosse natural. Você casado, você casada, e vai viver um romance com uma outra pessoa casado ou casada, e você vai dar outros nomes para isso. Eu estou vivendo um affair, eu estou vivendo um romance, quando na verdade o que você está vivendo é um pecado, e ele tem que ser nomeado, é adultério. Pecado tem que ser nomeado, confessado,
deixado para trás. Não se engane. Tampouco você pode viver uma vida em que vá viver uma vida de desvio na tua sexualidade, contrária às Escrituras Sagradas, e ainda tentar moldar as Escrituras Sagradas em acordo com o teu pecado, e dar um dia para esse orgulho do teu pecado, quando na verdade o pecado não é para se orgulhar, senão para se lamentar, para prantear, para chorar, para a conversão, para o arrependimento. E assim o Senhor vai moldar o barro. O vaso estava quebrado, era Israel. E o Senhor chamava o povo ao arrependimento. E dizia: vou moldar vocês outra vez. Triste é que temos o terceiro destaque no texto. Depois do profeta, corajoso pregando a palavra. Depois dali vermos o oleiro, com uma figura do nosso Deus, moldando do barro um lindo vaso, uma linda peça de cerâmica. Depois dessa palavra dura, dada por Deus através do profeta Jeremias, nós temos no versículo 12, a resposta do povo de Israel. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. E não é a resposta do mundo nos dias de hoje? De quando escutam a palavra do Senhor, de quando escutam esta mensagem de alerta, esse ultimato dado por Deus? Não é esta a resposta de muitos? Não é esta a resposta do mundo hoje? Endurecem o coração, dizem que vão permanecer nos seus próprios projetos e nos desejos malignos do seu próprio coração. Nisso se inverte o processo, como disse no início. E então é o homem que passa a querer moldar, sentar-se na cadeira do oleiro e moldar um Deus em acordo com o seu próprio projeto. Moldar um Deus em acordo com o desejo próprio do seu coração. Moldar um Deus em acordo com as concupiscências do seu pecado. Minha pergunta é: aonde você está nessa visão dada por Deus a Jeremias? É aquele que quer assentar-se na cadeira do oleiro e moldar um Deus de acordo com as necessidades do teu coração? Ou você está como o profeta, como Jeremias, como aquele que se submete nas mãos do oleiro, para que o Senhor faça de você o que bem queira Ele, o nosso Senhor soberano? Eu digo a você que se eu pudesse escolher, optar, eu não seria pastor. Seria outra coisa, eu não seria pastor. Mas o chamado é mais forte do que eu possa recusar. E eu vejo que eu não sei ser outra coisa senão submeter-me nas mãos do Senhor. Estou moldado nas mãos dEle, sendo moldado pelo Senhor. E me submeto, tranquilo e humilde na presença dEle. Se eu pudesse escolher, eu não seria missionário em campos transculturais tampouco. Eu estou afastado dos meus filhos, eu cumpri bodas de prata no Paraguai, trancado ali, longe da minha família, as fronteiras fechadas, longe da minha família. Eu preferia estar no meu país, mas é mais forte do que eu, e eu sou obediente ao Senhor, e eu entendi que eu sou um vaso nas mãos do oleiro, e eu então tão somente me submeto e descanso nas mãos dEle. E não tem coisa melhor do que obedecer a isso e submeter-se nas mãos do Senhor. Vemos crescer uma geração que se nega a submeter-se a qualquer regra, a qualquer ideia, a qualquer mandamento do Senhor. E muitas vezes isso contamina o coração dos jovens da igreja também, que já não suportam nem ouvir a palavra submissão, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Pelo contrário, sinal de fraqueza é não ser obediente ao Senhor, é não submeter-se a Ele. E eu vejo que me fortaleço em Deus quando me submeto nas mãos do oleiro e permito que o Senhor me molde de acordo com a sua vontade. E você? Como vai sair esta noite deste lugar? Se acaso você ainda não se submeteu nas mãos do oleiro,
e ainda não se arrependeu dos seus pecados, e ainda não se entregou a Jesus Cristo, de tal maneira que o Senhor possa moldar a tua vida em acordo com a vontade dEle, soberana deste Senhor, eu quero convidar você esta noite, para que você se arrependa dos teus pecados, e entregue-se nas mãos de Jesus Cristo, para que, se porventura esteja trincado por conta do pecado, o vaso que é a tua vida, o Senhor possa romper este vaso e moldar outra vez a tua vida, de acordo com a vontade deste Senhor, Salvador e Redentor. É a tua redenção em Cristo, através da graça e do sangue do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que permaneçamos como Jeremias, o profeta, firmes em um mundo onde não existem mais verdades absolutas, que nos submetamos nas mãos do oleiro, que não invertamos o processo, que não sejamos nós que queiramos moldar um Deus de acordo com a nossa vontade, senão nesse barro nas mãos do oleiro, sejamos nós moldados pelo Senhor, e que a nossa resposta nunca seja como a resposta dura do povo de Israel, que gerou consequências terríveis para aquela nação posteriormente. Uma resposta dura, incrédula. Que tenhamos sempre esta resposta firme, pronta. Eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que assim seja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.